O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, capítulo 25. Evocações, considerações gerais, espíritos que podem ser evocados. Linguagem a ser usada com os espíritos. Utilidade das evocações particulares, perguntas sobre as evocações, evocações de animais, evocações de pessoas vivas, telegrafia humana. Considerações gerais. Item 269. Os espíritos podem comunicar espontaneamente ou atender ao nosso chamado, ou seja, comparecer por meio de uma evocação. Algumas pessoas pensam que não devemos evocar os espíritos e que é preferível aguardar por aqueles que queiram se comunicar. Essas pessoas entendem que, quando chamamos um determinado espírito, não temos a certeza de que ele mesmo, quem se apresenta, ao mesmo que aquele que vem espontaneamente por vontade própria comprova melhor a sua identidade, pois revela assim o desejo de conversar conosco. Somos da opinião de que esse procedimento é um erro, em primeiro lugar, porque estamos sempre rodeados por espíritos, na maioria das vezes inferiores, e que anseiam por se comunicar. Em segundo lugar, e ainda por essa mesma razão, não chamar nenhum deles em particular era abrir as portas para todos aqueles que desejam entrar. Em uma assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre para que qualquer um possa utilizá-la. E bem sabemos o que daí pode resultar. Ao chamarmos diretamente por um determinado espírito, criamos entre ele e nós um vínculo. Este vínculo estabelece uma espécie de barreira aos espíritos intrusos. Sem um chamado direto, o espírito não tem nenhum motivo para vir até nós, a menos que seja o nosso espírito familiar. Essas duas maneiras de agir, chamar o espírito ou deixar que ele se manifeste espontaneamente, têm as suas vantagens e só haveria desvantagem se uma delas fosse excluída de modo definitivo. As comunicações espontâneas não apresentam nenhum inconveniente quando se tem o domínio sobre os espíritos. Esse está certo de que os maus não assumirão o comando das manifestações. Assim, é quase sempre útil esperar pela boa vontade daqueles que desejam se comunicar, porque o seu pensamento não sofre nenhum constrangimento e podemos obter comunicações admiráveis. Por outro lado, pode acontecer que o espírito evocado não esteja disposto a falar, ou que não seja capaz de fazê-lo no sentido que desejamos. O exame escrupuloso, que sempre temos aconselhado, é uma grande garantia contra as más comunicações. Nas reuniões regulares, principalmente naquelas em que se faz um trabalho continuado, existem sempre espíritos que ali comparecem sem que sejam chamados, por já estarem prevenidos em razão da própria regularidade das sessões. Desse modo, manifestam-se quase sempre espontaneamente para tratar de um assunto qualquer, desenvolver um tema ou dar uma orientação. Nesses casos, fica fácil reconhecê-los, seja pela linguagem, que é sempre a mesma, seja pela escrita ou por determinados hábitos que lhes são peculiares. Item 270. Quando desejamos entrar em comunicação com um determinado espírito, é preciso necessariamente evocá-lo, ver item número 203. Se ele puder vir, a resposta geralmente é esta: sim, ou estou aqui, ou ainda, o que você quer de mim? Às vezes ele entra diretamente no assunto, respondendo por antecipação as perguntas que se pretende fazer. Quando um espírito é evocado pela primeira vez, convém identificá-lo com clareza. Devemos evitar as perguntas formuladas de maneira dura e autoritária, que podem servir de motivo para que ele se afaste.
As perguntas devem ser afetuosas ou respeitosas, conforme o espírito, e em todas as situações o evocador deve dar provas de sua benevolência. Item 271. Muitas vezes é surpreendente a rapidez com que um espírito evocado se apresenta, mesmo da primeira vez. É como se o espírito já estivesse prevenido de que seria evocado. De fato, é realmente isso que acontece quando pensamos nele antes da sua evocação. Esse pensamento é uma evocação antecipada, e como temos sempre conosco os nossos espíritos familiares, que se identificam com o nosso pensamento, eles se preparam o caminho de tal sorte que, se não surgir nenhum obstáculo, o espírito já se acha presente ao ser evocado. Quando isso acontece, o espírito familiar do médium, do interrogador, ou ainda um dos que costumam frequentar as reuniões, é que vai buscá-lo, e para isso não precisa de muito tempo. Se o espírito evocado não pode vir de imediato, o mensageiro, os pagãos diriam Mercúrio, marca um prazo, às vezes de 5 minutos, 15, 1 hora e até muitos dias. Assim que ele chega, diz: "Estou aqui." Então podemos começar a fazer as perguntas que desejamos dirigir ao espírito evocado. Nem sempre o mensageiro é um intermediário indispensável, pois o espírito pode ouvir diretamente o chamado do evocador, conforme explicado no item número 282. Pergunta número 5. Sobre o modo de transmissão do pensamento. Quando pedimos para que a evocação seja feita em nome de Deus, queremos que a nossa recomendação seja levada a sério e não de modo leviano. Aqueles que pensam que isso se trata de uma fórmula sem consequência farão melhor se desistirem de evocar. Item 272. Frequentemente, as evocações oferecem mais dificuldades para os médiuns do que as comunicações espontâneas, principalmente quando se deseja obter respostas precisas para determinadas perguntas. Para esta finalidade são necessários médiuns especiais, flexíveis e positivos, médiuns bastante raros, conforme já vimos no item número 193. Porque as ligações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que se apresenta. Portanto, é recomendável que o médium se entregue às evocações mais detalhadas, apenas depois de estarem seguros do desenvolvimento das suas faculdades mediúnicas e da natureza dos espíritos que os assistem. Isso porque com os médiuns mal assistidos, as evocações não têm nenhum caráter de autenticidade. Item 273. Geralmente, os médiuns são muito mais procurados para as evocações de interesse particular do que para as comunicações de interesse geral. Isso se explica pelo desejo muito natural que todos têm de querer conversar com os seus entes queridos. Acreditamos ser necessário fazer, sobre esse assunto, algumas recomendações importantes aos médiuns. Primeiro, atendam a essas evocações particulares apenas com muita reserva, principalmente quando se trata de pessoas sobre as quais não se tem certeza absoluta quanto à sua sinceridade. E mantenham-se vigilantes contra as armadilhas que pessoas malvadas possam lhe preparar. Segundo, não se prestem sob nenhum pretexto a evocações que tenham por objetivo a curiosidade e o interesse, e que não tenham uma intenção séria por parte do evocador. Recusem-se a fazer qualquer pergunta inútil ou que fuja do contexto daquelas que racionalmente se podem fazer aos espíritos. As perguntas devem ser formuladas com clareza, nitidez e sem segundas intenções.
se quiserem respostas categóricas. Portanto, é preciso recusar todas as que tenham caráter traiçoeiro, pois já se sabe que os espíritos não gostam de perguntas que têm por objetivo colocá-los à prova. Insistir em perguntas dessa natureza é querer ser enganado. O evocador deve ser franco e direto com o espírito, sem usar de subterfúgios e nem de rodeios inúteis. Se ele tiver receio de explicar-se, é melhor que se abstenha. Devemos ter muito cuidado em evocar os espíritos sem a presença das pessoas que solicitam as evocações. O melhor mesmo é que essas evocações não sejam feitas, porque apenas as pessoas que as pedem estão aptas a controlar as respostas, a confirmar a identidade do espírito, a dar os esclarecimentos que as respostas solicitam e a fazer as perguntas que as circunstâncias venham a exigir. Além disso, a presença dessas pessoas é um vínculo que atrai o espírito, geralmente pouco disposto a se comunicar com estranhos, pelos quais não possui nenhuma simpatia. Resumindo, o médium deve evitar tudo o que possa transformá-lo em instrumento de consultas, o que para muita gente é sinônimo de ledor de sorte. Espíritos que podem ser evocados. Item 274. Podemos evocar todos os espíritos, independente do grau em que eles se encontram na escala espírita, os bons e os maus, os que deixaram a vida há pouco tempo, os que vieram e viveram em épocas mais remotas, os que foram homens ilustres e os que foram desconhecidos, os nossos parentes e amigos, e aqueles que nos são indiferentes. Porém, isso não quer dizer que eles sempre queiram ou possam atender ao nosso chamado, independente da própria vontade ou porque não receberam a permissão de um poder superior. Eles podem estar impedidos de comparecer por motivos que nem sempre nos é dado conhecer. Queremos dizer que não existe nenhum impedimento de ordem geral que impeça as comunicações, com exceção dos que trataremos a seguir. Os obstáculos que podem impedir um espírito de se manifestar quase sempre são individuais e geralmente estão ligados às circunstâncias. Item 275. Entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, algumas lhes são pessoais e outras lhes são estranhas. Entre as causas pessoais, podemos colocar as suas ocupações ou as missões que ele esteja desempenhando e das quais não pode se afastar para atender aos nossos chamados. Neste caso, a sua visita fica apenas adiada. Também é preciso levar em conta a própria situação do espírito, embora o fato de ele estar encarnado não seja um obstáculo absoluto. Esse fato pode ser um impedimento em algumas ocasiões, principalmente quando essa encarnação ocorre em mundos inferiores, como a Terra, por exemplo, e quando o próprio espírito é pouco desmaterializado. Nos mundos superiores, onde as ligações que prendem o espírito ao corpo físico são muito tênues, a comunicação entre um espírito desencarnado e um espírito encarnado é muito mais fácil. É como se os dois estivessem ao mesmo plano. Assim, em todos os mundos superiores, o desprendimento do espírito é mais fácil do que nos mundos onde a matéria corpórea é mais compacta. As causas estranhas devem ser principalmente a natureza do médium, ao caráter da pessoa que evoca o espírito, ao meio em que se faz a evocação e, finalmente, ao objetivo a que essa evocação se propõe. Alguns médiuns recebem mais facilmente as comunicações de seus espíritos familiares, e esses espíritos podem ser mais ou menos elevados. Outros médiuns estão aptos a servir de intermediários a todos os espíritos. Isso depende da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão que o espírito do médium exerce sobre o espírito que se manifesta.
Desse modo, o médium pode receber o espírito comunicante com satisfação ou com repugnância. Esta afinidade entre os espíritos também depende, sem levarmos em conta as qualidades pessoais do médium, do desenvolvimento da sua faculdade mediúnica. Os espíritos se apresentam com maior boa vontade e sentem-se mais descontraídos com um médium que não lhe oferece nenhum obstáculo material. Aliás, quando existe igualdade no tocante às condições morais, quanto mais facilidade tem o médium para escrever ou para se expressar, tanto mais se ampliam as suas relações com o mundo espiritual. Item 276. Devemos considerar ainda a facilidade que resulta do hábito de um médium se comunicar com um determinado espírito. Com o tempo, o espírito comunicante se identifica com esse médium e também com aquele que o chama. Assim, entre o espírito e o médium se estabelecem relações fluídicas que tornam as comunicações mais rápidas, independente da simpatia que possa existir ou não entre eles. É por isso que a primeira comunicação nem sempre é tão satisfatória quanto se poderia desejar. Esse é o motivo pelo qual os próprios espíritos sempre pedem para serem chamados novamente. O espírito que se manifesta habitualmente acaba por se sentir em casa, pois já está familiarizado com seus ouvintes e com os seus intérpretes. Desse modo, ele fala e age com mais liberdade. Item 277. Em resumo, ao que acabamos de expor, podemos concluir o seguinte: o fato de evocar um espírito não implica que ele tenha a obrigação de estar à nossa disposição, que o espírito pode vir num determinado momento e não comparecer em outro, por causa de um médium ou de um evocador que não lhe agrade, que ele pode dizer o que quiser, sem precisar passar pelo constrangimento de dizer o que não quer, que ele pode ir embora quando lhe convém, enfim, que ele pode deixar de se manifestar de uma hora para outra, por motivos que nasçam ou não da sua vontade, mesmo depois de ter mostrado assíduo por algum tempo. É devido a todos esses motivos que, quando se deseja chamar um espírito que ainda não se manifestou, é necessário perguntar ao seu guia protetor se a evocação é possível. Caso não seja, geralmente o seu guia dá os motivos, sendo então inútil insistir. Item 278. Neste ponto, uma questão importante se apresenta. É a de saber se há ou não inconveniente em evocar os maus espíritos. Isso depende da finalidade com que esses espíritos são evocados e da ascendência moral que as pessoas que os evocam têm sobre eles. Não existe inconveniente quando eles são chamados com um objetivo sério, ou seja, o de instruí-las e melhorá-las. Ao contrário, o inconveniente é muito grande quando se faz a evocação por simples curiosidade, por divertimento ou ainda quando a pessoa que os chama se coloca na dependência dos maus espíritos, pedindo-lhes um serviço qualquer. Neste caso, os bons espíritos podem muito bem dar a elas o consentimento de atender ao que estão pedindo. O imprudente que pede favor a esses espíritos corre o risco de, mais tarde, ser punido severamente, por considerá-los mais poderosos do que Deus. É inútil fazer bom uso do auxílio que pediu e despedir o espírito assim que o serviço seja concluído. O serviço prestado, por menor que seja, representa um verdadeiro pacto firmado com o mau espírito, e este não larga facilmente a sua presa. Ver item número 212. Item 279. Apenas pela superioridade moral se pode exercer ascendência sobre os espíritos inferiores. Os espíritos perversos reconhecem a superioridade dos homens de bem e sabem que eles os dominam.
Os espíritos inferiores lutam e geralmente são mais fortes contra aqueles que lhes opõem resistência utilizando apenas a energia da vontade, espécie de força bruta. Certa vez, alguém que tentava dominar um espírito rebelde, utilizando apenas a ação da sua vontade, recebeu a seguinte resposta: "Deixa-me em paz, com seus ares de fanfarrão. Você que não vale mais do que eu. O que se diria de um ladrão que tentasse pregar moral a outro ladrão?" Muitos estranham que o nome de Deus, pronunciado contra os espíritos maus, não produza nenhum efeito. O espírito de São Luís nos explica a razão desse fato com a seguinte resposta: o nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos quando pronunciado por alguém que possa usá-lo com autoridade, em razão das suas próprias virtudes, pronunciado por alguém que não tenha nenhuma superioridade moral sobre o espírito. É uma palavra como outra qualquer. O mesmo acontece com os objetos sagrados que são utilizados para dominá-los através do medo. A arma mais terrível se torna inofensiva em mãos que não tenham a habilidade ou que sejam incapazes de manejá-la. Linguagem a ser usada com os espíritos. Item 280. O grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos indica naturalmente o tom da linguagem que devemos utilizar para falar com eles. É evidente que quanto mais elevado eles forem, tanto mais merecem o nosso respeito, a nossa consideração e a nossa submissão. Não devemos tratá-los com menos deferência do que faríamos se eles estivessem vivos, mesmo que essa deferência se deva a outros motivos. Por exemplo, na Terra levaríamos em conta a classe e a posição social que ocupam. No mundo dos espíritos só levamos em conta a sua superioridade moral. A própria elevação que os espíritos superiores alcançaram os coloca acima de maneira infantil, que o homem utiliza quando quer bajular alguém. Não é com palavras que podemos conquistar a benevolência desses espíritos superiores, mas pela sinceridade dos sentimentos. Portanto, seria ridículo dar a eles os títulos que usamos para distinguir as posições que os homens ocupam, e que, em vida, poderiam lhe agradar à vaidade. Se forem realmente superiores, além de não dar esses títulos nenhuma importância, isso ainda lhe desagrada. Um bom pensamento os agrada muito mais do que os mais honrosas qualificações. De outro modo, eles não estariam acima da humanidade. O espírito de um venerável sacerdote, que foi na terra um príncipe da igreja, homem de bem, praticante da lei de Jesus, respondeu certa vez a alguém que o evocava pelo título de Monsenhor: "Você deveria dizer, ao menos, ex-Monsenhor, porque aqui o único Senhor é Deus, e muitos dos que se ajoelhavam na terra diante de mim, hoje eu me inclino diante deles." Quanto aos espíritos inferiores, seu próprio caráter determina a linguagem que devemos empregar. Entre eles existem aqueles que, mesmo inofensivos, até bondosos, são levianos, ignorantes e às vezes imprudentes. Dispensar a eles e mesmo o tratamento que dispensamos aos espíritos sérios, como fazem algumas pessoas, seria o mesmo que nos inclinarmos diante de um colegial, ou diante de um asno vestido com uma toga de doutor. Tratá-los com um tom familiar não lhes causa estranheza, e nem os melindra, ao contrário, é o que lhes agrada. Entre os espíritos inferiores existem muitos que são infelizes, sejam quais forem as faltas pelas quais estão expiando, seus sofrimentos merecem a nossa piedade, porque ninguém escapa a estas palavras do Cristo: "Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra." A benevolência com que os tratamos é um alívio para eles. Se não encontram em nós a simpatia, devem encontrar a indulgência que desejaríamos que tivessem para conosco.
Os espíritos que revelam a sua inferioridade pelo cinismo da linguagem que utilizam, pelas mentiras, pela baixeza dos sentimentos, pela falsidade de seus conselhos, certamente são menos dignos do nosso interesse do que aqueles cujas palavras atestam o seu arrependimento. Devemos a esses espíritos pelo menos a piedade que concedemos aos maiores criminosos. O meio de silenciá-los consiste em nos mostrarmos superiores a eles, porque eles só confiam nas pessoas que não lhes impõem medo. Os espíritos perversos reconhecem a superioridade dos homens de bem, assim como reconhecem a dos espíritos superiores. Resumindo, seria tão irreverente tratarmos os espíritos superiores de igual para igual, quanto seria ridículo dispensar a todos os espíritos, sem exceção, a mesma consideração. Tenhamos veneração por aqueles que a merecem, reconhecimento por aqueles que nos protegem e nos assistem, e para com todos os outros a benevolência que talvez um dia venhamos necessitar. Penetrando no mundo dos espíritos, aprendemos a conhecê-lo, e esse conhecimento deve guiar as nossas relações com aqueles que o habitam. Os antigos, na sua ignorância, ergueram altares a esses espíritos que para nós são apenas criaturas mais ou menos perfeitas. Somente a Deus devemos erguer altares. Observação: somente a Deus devemos erguer altares. Trata-se de uma expressão figurada para estabelecer diferença entre as duas épocas. Os espíritos não erguem altares. Herculano Pires. Utilidade das evocações particulares. Item 281. As comunicações dos espíritos superiores ou daqueles que animaram grandes personagens da antiguidade são preciosas pelos altos ensinamentos que nos trazem. Esses espíritos atingiram um grau de perfeição que lhes permite abranger um campo de ideias muito mais amplo, penetrar mistérios que ultrapassam a capacidade de entendimento da atual humanidade, e, por consequência, iniciar-nos melhor do que os outros em certas questões. Entretanto, isso não significa que as comunicações com os espíritos de uma ordem menos elevada sejam inúteis. O bom observador pode tirar delas muitas instruções. Para conhecer os costumes de um povo é necessário estudá-lo em todas as suas camadas sociais. Aquele que observar esse povo apenas por um aspecto poderia dizer que mal o conhece. A história de um povo não é a dos seus reis, nem a dos seus expoentes sociais. Para julgá-la é preciso conhecer a sua vida íntima, seus hábitos privados. Os espíritos superiores são os expoentes do mundo espiritual, pelo seu notável saber. A própria elevação em que se encontram os colocam de tal modo acima de nós, que ficamos assustados com a distância que existe entre eles e nós. Os espíritos mais burgueses, que nos perdoam essa expressão, conseguem nos explicar melhor as circunstâncias da nova existência em que se encontram. Para esses espíritos, a ligação entre a vida no corpo físico e a vida no mundo espiritual é mais estreita, e podemos compreendê-la melhor porque ela está mais ao nosso alcance. Aprendemos muito com aquilo que os espíritos nos dizem sobre o processo da sua transformação, ou melhor, da sua passagem da Terra para o mundo espiritual, como eles pensam, o que experimentam os homens de todas as condições e de todos os tipos, tanto os homens de bem quanto os viciosos, os grandes e os pequenos, os felizes e os infelizes do nosso próprio século. Ou seja, os homens que viveram entre nós, aqueles que vimos e conhecemos, e cuja vida real tivemos a oportunidade de acompanhar, com as suas virtudes e com os seus erros, assim torna-se mais fácil compreender as suas alegrias e os seus sofrimentos.
Partilhando dessas alegrias e desses sofrimentos, tiramos de ambos um ensinamento moral. Esse ensinamento é tanto mais proveitoso quanto mais estreitas forem as nossas ligações com eles. É mais fácil nos colocarmos no lugar daquele que foi nosso igual do que no lugar daquele que apenas vemos através da miragem de uma glória celestial. Os espíritos comuns nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, ao passo que os espíritos superiores nos ensinam a teoria. Aliás, nada é inútil no estudo de uma ciência. Newton descobriu a lei das forças do universo no mais simples dos fenômenos. A evocação dos espíritos comuns tem ainda a vantagem de nos pôr em contato com os espíritos sofredores. Esse contato nos permite aliviar os seus sofrimentos e facilitar o seu adiantamento por meio de bons conselhos. Assim, aproveitamos para ser úteis, ao mesmo tempo em que nos instruímos. A pessoa que apenas procura sua própria satisfação no contato com os espíritos é uma egoísta. Aquele que deixa de estender a mão em socorro dos infelizes dá uma prova de orgulho. De que lhe serve obter belas comunicações de espíritos elevados, se isso não o torna melhor para consigo mesmo, nem mais caridoso e benevolente para com seus irmãos deste mundo e do mundo espiritual? O que seria dos doentes pobres se os médiums se recusassem a tocar as suas chagas? Observação: Isaac Newton, cientista inglês, 1643 a 1727. Sua obra Filosofia Natural dos Princípios Matemáticos é considerada uma das mais influentes na história da ciência. Esta obra descreve a lei da gravitação universal e as 3 leis de Newton, que são os fundamentos da mecânica clássica. Perguntas sobre as evocações. Item 282. Alguém pode evocar os espíritos sem ser médium? Todos podem evocar os espíritos. E se aqueles que foram chamados não podem se manifestar materialmente, nem por isso deixam de se aproximar e de ouvir o evocador. 2. O espírito evocado atende sempre ao chamado que lhe é feito? Isso depende das condições em que o espírito se encontra, pois existem circunstâncias que o impedem de atender ao chamado. 3. Quais são as circunstâncias que impedem o espírito de atender ao nosso chamado? Em primeiro lugar, a sua própria vontade, depois, a sua condição. Se ele estiver encarnado, por exemplo, cumprindo as suas missões, também pode acontecer de ele não receber a permissão para se comunicar. Existem espíritos que nunca podem se comunicar. São aqueles que, por sua natureza, ainda pertencem a mundos inferiores à Terra, ou que se encontram nas esferas de punição. Esses espíritos só podem se comunicar mediante uma permissão superior que apenas é concedida com um objetivo de utilidade geral. Para que um espírito possa se comunicar, é necessário que ele tenha atingido o grau de evolução do mundo em que está sendo chamado a se manifestar. Caso contrário, será estranho à cultura desse mundo e não terá nenhum ponto de comparação para se expressar, para se fazer entender. Entretanto, o mesmo não ocorre com os espíritos que estão em missão ou em expiação nos mundos inferiores, pois esses já possuem a cultura compatível com esses mundos para responder ao chamado. 4. Por quais motivos pode ser negada a um espírito a permissão para se comunicar? Os motivos podem ser uma prova ou uma punição para o espírito ou para aquele que o chama. 5. Como podem os espíritos dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos ouvir as evocações que lhes são feitas de todos os pontos do universo? Todos vocês estão cercados por espíritos familiares, e são eles que vão procurar os espíritos que são evocados. Entretanto, aqui ocorre um fenômeno que é difícil de ser explicado, porque os homens ainda não podem compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos.
O espírito evocado, por mais afastado que esteja, recebe, de alguma forma, o impacto do pensamento como uma espécie de choque elétrico, que lhe atrai a atenção para o lado de onde vem o pensamento que ele se dirige. Pode-se dizer que ele ouve o pensamento, assim como na Terra vocês ouvem a voz. Observação. É possível notar, muito claramente, a dificuldade que o espírito encontra em fazer entender. Certamente ele não encontrou, em nossa linguagem, termos apropriados para explicar melhor como ocorre a transmissão de pensamento entre os espíritos. Faltam-nos parâmetros de que ainda não dispomos, para que ele possa fazer uma comparação que nos permita entender o que ele tenta explicar. Mal comparando, é como se quiséssemos explicar os funcionamentos de um aparelho celular a um indígena. Faltam parâmetros, tanto para ele quanto para nós, a fim de que possamos estabelecer uma comparação que lhe permita o entendimento. 5a. O fluido cósmico universal é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som? Sim, com a diferença de que o som pode ser ouvido num raio muito limitado, enquanto que o pensamento alcança o infinito. No espaço, o espírito é como um viajante no meio de uma vasta planície. Ao ouvir o seu nome, ele se dirige para o lado de onde vem o chamado. 6. Sabemos que as distâncias nada representam para os espíritos. Entretanto, causa-nos admiração ver que eles algumas vezes respondem tão prontamente ao chamado como se estivessem por perto. De fato, algumas vezes eles realmente estão por perto. Se a evocação é premeditada, o espírito é avisado com antecedência e frequentemente se encontra no lugar que é evocado, antes mesmo que o chamem. 7. A facilidade ou a dificuldade com que o pensamento do evocador é ouvido varia com as circunstâncias? Certamente. O espírito é tocado com mais intensidade quando é chamado por um sentimento de simpatia e bondade. É como se ele reconhecesse uma voz amiga. Quando não é assim, a evocação não atinge o seu objetivo. O pensamento que emana da evocação alcança o espírito, mas se ele é mal dirigido, perde-se no vazio. Acontece com os espíritos o mesmo que acontece com os homens. Quando uma pessoa é chamada com indiferença ou com antipatia, ela até pode ouvir, mas na maioria das vezes não atende. O mesmo ocorre com os espíritos. O espírito evocado vem espontaneamente ou ele é forçado a vir? Ele obedece à vontade de Deus, ou seja, à lei geral que rege o universo. Por isso a palavra forçado não está correta, pois o espírito julga se é conveniente comparecer ou não, e para tomar essa decisão, faz uso do seu livre-arbítrio. Entretanto, o espírito superior sempre vem quando é chamado com um objetivo útil, mas se recusa a responder em reuniões de pessoas pouco sérias e que tratam esses assuntos como brincadeira. 9. O espírito evocado pode negar-se a atender ao chamado que lhe é feito? Certamente. Caso contrário, onde estaria o seu livre-arbítrio? Você acredita que todos os seres do universo estão à sua disposição? E você mesmo, se considera obrigado a responder a todos aqueles que o chamam? Quando digo que o espírito pode recusar-se, refiro-me ao pedido do evocador, porque um espírito inferior pode ser obrigado por um espírito superior a se manifestar. 10. O evocador dispõe de algum meio para obrigar o espírito a se manifestar contra a sua vontade? Não, desde que o espírito evocado seja moralmente igual ou superior a quem faz a evocação. Digo, superior em moralidade e não em inteligência. Quando isso ocorre, o evocador não tem sobre o espírito nenhuma autoridade. Se o espírito chamado é inferior a quem lhe está chamando, este pode obrigá-lo a comparecer, desde que seja para o bem do espírito evocado, porque, nesse caso, outros espíritos ajudarão o evocador. Ver item número 279. 11. Existe algum inconveniente em evocar espíritos inferiores? O evocador pode ficar sob o domínio desses espíritos?
Os espíritos inferiores dominam apenas os que deixam dominar. Aquele que é assistido por bons espíritos nada tem a temer, porque se ele se impõe aos espíritos inferiores e não a estes a ele. Os médiuns principiantes, quando estão sozinhos, devem evitar tais evocações. Ver item número 278. 12. Existem algumas providências especiais para evocar os espíritos. A mais especial de todas as providências é o recolhimento. Quando se deseja entrar em contato com espíritos sérios, com fé e com o desejo de fazer o bem, tem-se mais força para evocar os espíritos superiores. O evocador, no momento da evocação, ao elevar a sua alma por alguns instantes de recolhimento, se identifica com os bons espíritos e os incentiva a comparecer. 13. É necessário ter fé para fazer as evocações? A fé em Deus, sim. Quanto ao mais, a fé vem normalmente com o desejo de fazer o bem e a intenção de se instruir. 14. Os homens têm mais força para evocar os espíritos quando se reúnem com os mesmos pensamentos e com as mesmas intenções? Quando os homens se reúnem pela caridade para fazer o bem, eles conseguem grandes resultados. Nada é mais prejudicial ao êxito das evocações do que a divergência de ideias. 15. Existe alguma utilidade em os participantes darem-se as mãos alguns minutos antes de começar a reunião para formar uma corrente? A corrente é um meio material que não estabelece a união entre os participantes se ela não existir nos pensamentos. Mais eficiente do que dar-se as mãos é a união de todos num pensamento comum, onde cada participante chama para perto de si os bons espíritos. Vocês não imaginam o que se pode conseguir numa reunião séria, de onde é eliminado todo o sentimento de orgulho e de personalismo, e onde reine um perfeito sentimento de cordialidade entre todos os participantes. 16. É preferível fazer evocações em dias e horas determinados? Sim, e se for possível, no mesmo lugar, pois os espíritos aí comparecem com mais satisfação. O desejo constante que alguém tem de se comunicar é que auxilia os espíritos a comparecerem. Eles têm as ocupações e não podem deixá-las de repente para atender a um chamado. Quando eu digo no mesmo lugar, não me refiro a uma obrigação absoluta, pois os espíritos vão a todos os lugares. Quero dizer que é preferível utilizar um lugar dedicado exclusivamente para as reuniões, porque nesse lugar o recolhimento é de melhor qualidade. 17. Certos objetos, tais como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos, conforme pretendem algumas pessoas? Essa pergunta é inútil, porque você bem sabe que a matéria não exerce ação sobre os espíritos. Jamais um espírito bom aconselha semelhantes absurdos. A virtude de um talismã, seja qual for a sua natureza, apenas existe na imaginação das pessoas supersticiosas. 18. O que pensar dos espíritos que marcam encontros em lugares fúnebres e em horas inconvenientes? Esses espíritos se divertem à custa daqueles que lhes dão ouvidos. É sempre inútil e frequentemente perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque nada se ganha em ser mistificado. Perigoso não pelo mal que os espíritos possam fazer, mas pela influência que isso pode exercer sobre as pessoas de cérebros fracos. 19. Existem dias e horas mais propícios para as evocações? Para os espíritos, isso é completamente indiferente, assim como tudo aquilo que é material. E seria superstição acreditar na influência dos dias e das horas. Os momentos mais propícios são aqueles em que o evocador está menos absorvido pelas suas ocupações habituais. Aqueles em que o seu corpo e o seu espírito estão mais calmos. 20. A evocação é agradável, ou exige algum esforço para os espíritos? Eles vêm de boa vontade quando são chamados? Isso depende do caráter dos espíritos e do motivo pelo qual eles estão sendo chamados. Quando o objetivo é louvável e o meio lhes é simpático, a evocação para eles é agradável e até mesmo atraente. Os espíritos sempre ficam felizes com a afeição que recebem. Para alguns, é uma grande felicidade poder se comunicar com os homens.
pois eles sofrem quando são esquecidos, mas conforme eu já disse, isso também depende do caráter deles. Entre os espíritos também existem os misantropos, que não gostam de serem incomodados e cujas respostas revelam o mau humor em que vivem, principalmente quando são chamados por pessoas que lhes são indiferentes e pelas quais não se interessam. Muitas vezes, um espírito não tem nenhum motivo para atender ao chamado de um desconhecido, que lhe é indiferente e que quase sempre é movido pela curiosidade. Nesse caso, se o espírito comparece, geralmente faz comunicações curtas, a menos que a evocação tenha um objetivo sério e instrutivo. Observação: misantropo, ver explicação após o item 132. Comentário de Kardec. Existem pessoas que só evocam seus parentes para lhes perguntar as coisas mais banais da vida material. Por exemplo, um quer saber se alugará ou venderá a sua casa, outro para saber que o lucro obterá com a sua mercadoria, o lugar onde foi escondido o dinheiro, se tal negócio será ou não vantajoso. Nossos parentes desencarnados se interessam por nós apenas em virtude da afeição que temos por eles. Se os nossos pensamentos se limitam a julgá-los como sendo feiticeiros ou adivinhos, se pensamos neles apenas para lhes pedir informações, é claro que eles não podem ter por nós grande simpatia. E não deve ser surpresa a pouca benevolência que os demonstram. 21. Existe alguma diferença entre os bons e os maus espíritos quanto à presteza com que atendem ao nosso chamado? Existe, e essa diferença é muito grande. Os maus espíritos só comparecem de boa vontade quando pretendem dominar e enganar, mas demonstram uma grande contrariedade quando são forçados a se manifestar para confessarem as suas faltas, e ficam ansiosos para ir embora, assim como um colegial a quem se chama para repreendê-lo. Os espíritos superiores podem obrigá-los a se manifestar, como castigo e para a instrução dos encarnados. A evocação é cansativa para os espíritos, quando eles são chamados inutilmente, por motivos fúteis. Então, ou não comparecem ou logo se retiram. Em geral, pode-se dizer que os espíritos, sejam eles bons ou maus, não gostam de servir. Da mesma forma que os homens se distração para curioso. Muitas vezes, o objetivo de uma pessoa ao evocar um espírito é ver o que ele vai dizer, ou interrogá-lo sobre as particularidades da sua vida, que ele não deseja revelar porque não tem nenhum motivo para fazer confidências. Vocês pensam que o espírito vai se comprometer apenas para agradar a curiosidade alheia? De modo algum, pois o que ele não faria em vida, também não fará como espírito. Comentário de Kardec. A experiência comprova que a evocação é sempre agradável aos espíritos quando é feita com um objetivo sério e útil. Os bons espíritos têm prazer em nos instruir. Os espíritos sofredores encontram alívio na simpatia que lhes demonstramos. Os nossos conhecidos ficam felizes com a nossa lembrança. Os espíritos levianos gostam de ser evocados pelas pessoas fúteis, porque assim eles têm a oportunidade de se divertirem à custa delas. Sentem-se pouco à vontade na companhia de pessoas sérias. Item 22. Os espíritos necessitam da evocação para se manifestarem? Não. Muitas vezes eles se manifestam sem serem chamados, o que prova que eles comparecem de boa vontade. Pergunta 23. Quando um espírito se manifesta por conta própria, podemos estar mais certos da sua identidade? De maneira alguma, porque os espíritos mistificadores empregam frequentemente esse meio para melhor enganar. Pergunta 24. Quando o espírito de uma pessoa é evocado pelo pensamento, esse espírito vem até nós, mesmo que não haja manifestações pela escrita ou por outro meio qualquer? A escrita é o meio material pelo qual o espírito atesta sua presença. Entretanto, é o pensamento que o atrai, e não o ato de escrever. 25.
Quando um espírito inferior se manifesta, podemos obrigá-lo a se retirar? Sim. E a melhor maneira é não lhe dar atenção. Mas como querem que ele se retire quando as pessoas divertem com as suas bobagens? Os espíritos inferiores se apegam aos que gostam de ouvi-los, assim como os tolos se apegam aos homens que lhes dão atenção. A evocação feita em nome de Deus é uma garantia contra a intromissão dos maus espíritos? O nome de Deus não é freio para afastar todos os espíritos perversos, mas sempre serve para conter muitos deles. Por esse meio, sempre é possível afastar alguns. Entretanto, se a evocação for feita do fundo do coração e não como uma simples fórmula banal, o número de maus espíritos afastados será muito maior. 27. Podemos evocar vários espíritos ao mesmo tempo, chamando-os pelo nome? Sim, não há nenhuma dificuldade nisso. Se você tivesse 3 ou 4 mãos para escrever, 3 ou 4 espíritos responderiam ao mesmo tempo. É o que acontece quando se dispõe de vários médiuns. 28. Quando dispomos de apenas um médium e vários espíritos são evocados ao mesmo tempo, qual é o espírito que responde? Um deles responde por todos e exprime o pensamento coletivo. 29. O mesmo espírito pode comunicar-se ao mesmo tempo na mesma sessão por 2 médiuns diferentes? Tão facilmente quanto entre vocês alguns homens ditam várias cartas ao mesmo tempo. Comentário de Kardec. Vimos um espírito responder às perguntas que lhe eram dirigidas, utilizando 2 médiuns ao mesmo tempo. Uma pergunta era feita em inglês e a outra em francês, e as respostas eram idênticas quanto ao seu conteúdo. Algumas respostas eram mesmo a tradução literal de outras. 2 espíritos evocados simultaneamente por 2 médiuns podem estabelecer entre eles uma conversação, mesmo que este modo de comunicação não lhe seja necessário, visto que simultaneamente um lê e o pensamento do outro. Algumas vezes eles se prestam a isso visando a nossa instrução. Se forem espíritos inferiores, por ainda estarem impregnados das paixões terrenas e das ideias que tinham quando ainda estavam no corpo físico, pode acontecer que obriguem e troquem palavrões entre si, que se acusem mutuamente os erros que cometeram e até que atirem os lápis, as cestas, as pranchetas, um contra o outro. 30. O espírito que é evocado ao mesmo tempo, em lugares diferentes, pode responder simultaneamente às perguntas que se lhe são dirigidas? Sim, se for um espírito elevado. 30A. Nesse caso, o espírito se divide ou tem o dom da ubiquidade, ou melhor, da onipresença? O sol é um só, e, no entanto, irradia sua luz por todos os lados, projetando longe os seus raios sem precisar se dividir. O mesmo acontece com os espíritos. O pensamento de um espírito é como uma faísca que projeta longe a sua claridade e pode ser vista de todos os pontos do horizonte. Quanto mais puro é o espírito, tanto mais ele irradia o seu pensamento, que se propaga como a luz. Os espíritos inferiores ainda estão muito materializados, por isso, apenas conseguem responder a uma única pessoa de cada vez. Não podem comparecer a um lugar se já foram chamados em outro. Um espírito superior, chamado ao mesmo tempo em lugares diferentes, responderá às 2 evocações, se ambas forem sérias e fervorosas. Caso contrário, dará preferência à que for mais séria. Observação. Ubiquidade ou onipresença é a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. É uma propriedade que possuem os espíritos elevados. Comentário de Kardec. Ocorre o mesmo com um homem que, sem sair do seu lugar, transmite o seu pensamento por meio de sinais que podem ser vistos de diferentes lados. Numa sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em que a questão da ubiquidade estava em discussão, um espírito ditou, espontaneamente, a seguinte comunicação:
Discute-se esta noite sobre a hierarquia dos espíritos no que diz respeito à ubiquidade. Comparem-se a um balão que se eleva pouco a pouco no ar. Quando ele está rente ao solo, apenas um pequeno número de pessoas pode percebê-lo. À medida que ele se eleva, o número daqueles que podem vê-lo aumenta. E quando está bem alto, pode ser visto por uma infinidade de pessoas. O mesmo acontece conosco. Um espírito mau, ainda muito apegado às coisas da terra, permanece num círculo restrito, entre as pessoas que o podem ver. À medida que esse espírito se melhora, pode conversar com um número maior de pessoas. Quando ele se torna um espírito superior, pode irradiar como a luz do sol, mostrar-se a muitas pessoas e em muitos lugares ao mesmo tempo. Shanin. 31. Podemos evocar os espíritos puros, ou seja, aqueles que já terminaram o ciclo de suas encarnações? Sim, mas muito raramente eles atenderão. Os espíritos puros apenas se comunicam com os homens de coração puro e sincero e não com os orgulhosos e egoístas. É por essa razão que é preciso desconfiar dos espíritos inferiores que se atribuem essa qualidade para parecerem mais importantes aos olhos daqueles que os escutam. 32. Como explicar que o espírito dos homens mais ilustres atenda com tanta facilidade e de maneira tão familiar ao chamado dos homens mais comuns? Para julgar os espíritos, os homens tomam como parâmetro eles mesmos, o que é um erro. Após a morte do corpo, as posições sociais que as pessoas ocupavam na Terra deixam de existir. Apenas a bondade é o que estabelece a diferença entre os espíritos. E aqueles que são bons vão a todos os lugares onde possam fazer o bem. 33. Quanto tempo depois da morte se pode evocar um espírito? O espírito pode ser evocado no próprio instante da morte. Mas como nesse momento o espírito ainda se encontra no estado de perturbação, apenas consegue responder de forma imperfeita. Comentário de Kardec. Como a duração da perturbação é muito variável, não se pode fixar um prazo para a evocação. Entretanto, é raro que após 8 dias o espírito já não tenha conhecimento do seu estado para que possa responder ao chamado. Algumas vezes isso lhe é possível 2 ou 3 dias após a morte. Sempre se pode tentar a evocação desde que se faça com prudência. Observação. Nunca se deve fazer a evocação de um espírito no momento da morte. A pergunta coloca apenas uma possibilidade, que os espíritos confirmam. O espírito recém-desencarnado não atende à evocação se não estiver em condições e se não receber permissão dos espíritos superiores. Na eventualidade de atender, é porque isso lhe será benéfico, conforme vemos na pergunta número 34. Para alguns espíritos, a evocação até os ajuda a sair do estado de perturbação. Herculano Pires. 34. A evocação no instante da morte é mais difícil para o espírito do que seria algum tempo depois? Algumas vezes sim. É como alguém levantar em meio ao sono, sem estar completamente acordado. Entretanto, existem aqueles que não se incomodam com isso e a evocação até os ajuda a sair do estado de perturbação. 35. Como pode o espírito de uma criança que morreu em tenra idade responder conscientemente se quando estava encarnada não tinha consciência de si mesma? A alma da criança é um espírito ainda envolto nas faixas da matéria. Porém, uma vez liberto do corpo físico, ela desfruta de suas faculdades de espírito, porque os espíritos não têm idade, o que prova que o espírito da criança já viveu outras existências. Entretanto, até que ele esteja completamente liberto das ligações que o prendiam ao corpo, pode conservar na linguagem alguns traços do caráter da criança. Comentário de Kardec. A influência que o corpo físico exerce por um tempo mais ou menos longo sobre o espírito da criança também é observada. Algumas vezes no espírito daqueles que morrem no estado de loucura. O espírito propriamente dito não é louco.
Entretanto, sabe-se que alguns espíritos acreditam, durante algum tempo, que ainda estão encarnados na Terra. Assim, não é de se admirar que o espírito do louco ainda se ressinta dos entraves que, durante a vida, se opunham à livre manifestação dos seus pensamentos. Esses ressentimentos, duram até que ele esteja completamente desligado do corpo. Esse efeito varia de acordo com as causas da loucura, pois existem loucos que recobram toda a sua lucidez imediatamente após a morte. Evocação de animais. Item 283, pergunta 36. Pode-se evocar o espírito de um animal? Após a morte, o princípio inteligente que animava o animal encontra-se em estado latente. Os espíritos encarregados desse trabalho imediatamente utilizam esse princípio inteligente para animar novos seres e, desse modo, continuar o processo de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos, não existem espíritos errantes de animais, apenas espíritos humanos. Isso responde à sua pergunta. 36A. Então, como se explica que algumas pessoas tenham evocado animais e recebido respostas? Evoca um rochedo, e ele lhe responderá. Existe uma multidão de espíritos sempre prontos a tomar a palavra e responder sobre qualquer assunto. Comentário de Kardec. É por essa mesma razão que, se evocarmos um mito ou uma personagem alegórica, eles responderão, ou melhor, algum espírito responde por eles, eles tomam o caráter e as maneiras. Certo dia, alguém teve a ideia de evocar Tartufo, e ele logo se manifestou, e mais ainda, falou de Orgon, de Eumira, de Dâmide e de Valéria. Quem deu notícias? Quanto a si mesmo, o espírito o imitou, o hipócrita com tanta arte, como se Tartufo tivesse sido uma personagem real. Mais tarde, disse ser o espírito de um ator que tinha representado esse personagem. Os espíritos levianos sempre se aproveitam da inexperiência dos interrogadores. Entretanto, evitam dirigir-se ao que eles sabem que são bastante esclarecido para lhes descobrir as mentiras e que não acreditariam em suas histórias. O mesmo acontece entre os homens. Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pintacilgos, pelos quais se interessava muito. Certo dia, o ninho desapareceu. Após certificar-se de que ninguém na sua casa era culpado pelo desaparecimento do ninho, teve a ideia de evocar a mãe dos filhotes, uma vez que ele mesmo era médium. Ela veio e lhe disse, em bom francês: "Você não deve acusar ninguém. E sossega quanto à sorte dos meus filhotes. Foi o gato que, saltando, derrubou o ninho. Você os encontrará debaixo dos arbustos, assim como os filhotes que não foram comidos." Após verificar, encontrou tudo conforme lhe foi dito. Devemos concluir que foi o pássaro quem respondeu? Claro que não, mas apenas um espírito que conhecia a história. Isso prova o quanto é preciso desconfiar das aparências e o quanto é correta a resposta acima. Evoca um rochedo e ele lhe responderá. Ver capítulo 22, Mediunidade entre os animais, item número 234. Observação. Tartufo, personagem de uma comédia teatral escrita pelo genial dramaturgo francês Molière, 1622 a 1673. Tartufo simbolizava a hipocrisia e o falso desapego dos devotos religiosos. Por isso, a peça foi quase proibida pelos tribunais do rei Luís da França. Orgon, Eumira, Dame de Valéria, citados no texto, também são personagens da mesma comédia. Evocações de pessoas vivas. Item 284. Pergunta 37. A encarnação do espírito constitui um obstáculo absoluto à sua evocação? Não. Mas é necessário que o seu corpo físico esteja num estado que permita ao espírito libertar-se do momento da evocação.
Quanto mais elevado for o mundo em que o espírito se encontra encarnado, tanto mais facilmente ele virá, porque nesses mundos os corpos físicos são menos materiais. 38. Podemos evocar o espírito de uma pessoa viva? Sim, visto que se pode evocar um espírito encarnado. O espírito de uma pessoa viva, em seus momentos de liberdade, também pode se manifestar por conta própria, ou seja, sem ser evocado. Essa manifestação depende da simpatia que o espírito do encarnado tenha pelas pessoas a quais se comunica. Ver item número 116, a história do homem da tabaqueira. 39. Em que estado fica o corpo físico de uma pessoa cujo espírito é evocado? Dormindo ou cochilando. É nesse estado que o espírito está livre. 39A. O corpo físico pode despertar enquanto o espírito está ausente? Não. Para despertar, o espírito é forçado a voltar ao corpo. Se nesse momento o espírito estiver se comunicando, ele abandona o local e, em geral, diz o motivo. 40. Como o espírito é avisado da necessidade de voltar ao corpo físico? O espírito de uma pessoa viva jamais está completamente separado do seu corpo. Por mais que o espírito se distancie, ele permanece ligado ao corpo por um cordão fluídico que serve para chamá-lo quando isso é necessário. Esse cordão fluídico só se desfaz com a morte. Observação. Cordão fluídico não é de natureza material, ele é de natureza vibratória. É como se fossem ondas que se deslocam com uma frequência que lhes é própria. Hoje, esse cordão fluídico também é conhecido pelo nome de cordão de prata. É o elo energético que liga o perispírito ao corpo físico. Comentário de Kardec. Muitas vezes, esse cordão fluídico é percebido pelos médiuns videntes. É uma espécie de rastro fosforescente que se perde no espaço da direção do corpo físico. Alguns espíritos dizem que é devido a esse cordão fluídico que eles reconhecem aqueles que ainda encontram-se encarnados. 41. O que acontece se o corpo físico é mortalmente ferido durante o sono e na ausência do espírito? O espírito pressente e volta antes que a morte se consuma. 41A. Sendo assim, o corpo físico não pode morrer na ausência do espírito? E também não pode acontecer de o espírito voltar a não conseguir retornar no seu corpo? Não, isso é contrário à lei que rege a união da alma com o corpo físico. 41B. Mas se o golpe fosse desferido subitamente e de improviso, o espírito é prevenido antes que o golpe mortal seja desferido. Comentário de Kardec. O espírito de uma pessoa viva, interrogado a esse respeito, respondeu: se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, este seria um meio muito cômodo de se cometerem suicídio hipócritas. 42. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono comunica-se tão livremente como o de uma pessoa morta? Não. O corpo físico sempre exerce uma influência no espírito encarnado, em maior ou menor grau. Comentário de Kardec. Essa pergunta foi feita a uma pessoa encarnada e ela respondeu: estou sempre acorrentada, a bola que arrasto comigo. 42A. Durante o sono, o espírito de uma pessoa pode ser impedido de atender a uma evocação por estar em outro lugar? Sim. Pode acontecer que o espírito esteja num lugar onde deseje permanecer. Nesse caso, ele não atende à evocação, principalmente quando ela é feita por alguém que não lhe interessa. 43. É absolutamente impossível evocar o espírito de uma pessoa acordada? Embora seja difícil, isso não é absolutamente impossível quando a evocação atinge a pessoa. Pode acontecer que ela dormissa. Entretanto, o espírito encarnado só pode se comunicar como espírito nos momentos em que sua presença não é necessária à atividade inteligente do corpo. Comentário de Kardec. A experiência demonstra que a evocação feita durante o período em que a pessoa está acordada pode provocar o sono, ou, pelo menos, um torpor semelhante ao sono. Entretanto, esse efeito somente pode se produzir quando existe uma vontade muito forte por parte do evocador, e também quando existem laços de simpatia entre as duas pessoas. Ao contrário,
a evocação não surtirá nenhum efeito. Mesmo no caso em que a evocação provoca o sono, se o momento não é oportuno, a pessoa não querendo dormir, opõe resistência. Se ela ceder ao sono, seu espírito ficará perturbado com isso e dificilmente responderá. Dessa maneira, concluímos que o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é durante o sono natural, porque nesse estado o seu espírito está livre e pode atender ao chamado, assim como pode ir a outros lugares. Quando a evocação é feita com o consentimento da pessoa e esta procura dormir para facilitar a evocação, pode acontecer que essa preocupação retarde o sono e perturbe o espírito. Por isso, evocar durante o sono natural é sempre preferível. Pergunta 44. A pessoa encarnada conserva a lembrança da evocação depois de despertar? Não. Você mesmo é evocado mais do que supõe. Somente seu espírito fica sabendo. Às vezes, a evocação pode deixar uma vaga impressão do fato, como se fosse um sonho. 44A. Quem pode querer nos evocar se somos seres tão comuns? É possível que em outras existências você tenha sido uma pessoa conhecida nesse mundo ou em outros. Também é possível que os seus parentes e amigos desse e de outros mundos também queiram evocá-lo. Suponhamos que o seu espírito tenha animado o corpo do pai de outra pessoa. Pois bem, quando essa pessoa evocar o seu pai, é o seu espírito que será evocado e que responderá. 45. Ao ser evocado, o espírito de uma pessoa viva responde como espírito ou com as ideias que possui quando está acordado. Isso depende da elevação que esse espírito já atingiu. Entretanto, como espírito, sempre julga as coisas com mais lucidez, há menos preconceitos, exatamente como os sonâmbulos. É um estado mais ou menos semelhante. Se o espírito de um sonâmbulo fosse evocado durante o sono magnético, esse espírito seria mais lúcido do que o de qualquer outra pessoa? Sem dúvida. Responderia com mais facilidade, porque está mais desprendido do corpo físico. A lucidez depende do grau de independência do espírito em relação ao corpo. 46A. O espírito de um sonâmbulo pode responder a uma pessoa que o evoca à distância e, ao mesmo tempo, responder verbalmente a outra pessoa? A faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes pertence apenas aos espíritos que já desencarnaram. 47. Poderíamos modificar as ideias que uma pessoa tem no estado de vigília ao agirmos sobre o seu espírito durante o sono? Sim, algumas vezes. Durante o sono, o espírito não está preso ao corpo físico por ligações tão fortes. Assim, torna-se mais acessível às sugestões morais e essas sugestões podem influir sobre a sua maneira de ver as coisas quando está em seu estado habitual. Infelizmente, quase sempre acontece que ao despertar a natureza corpórea predomina e faz com que o espírito esqueça as boas decisões que tomou. Observação: estado de vigília é o estado normal de consciência, ou seja, é o estado em que as pessoas se encontram quando estão acordadas. Pode-se dizer que a vigília é o estado que se opõe ao sono. 48. O espírito de uma pessoa encarnada é livre para dizer o que quiser? Sim. O espírito tem a posse de suas faculdades e por isso conserva o seu livre-arbítrio. Como dispõe de mais discernimento, mostra-se mais ponderado do que no estado de vigília. 49. O espírito de uma pessoa que é evocada pode ser obrigado a dizer o que não quer? Eu disse que o espírito tem o seu livre-arbítrio. Entretanto, pode acontecer que, como espírito, a pessoa dê menos importância a certas coisas do que daria no seu estado normal. E a sua consciência pode falar mais livremente. Além disso, se o espírito dessa pessoa não quiser falar, ele simplesmente pode se retirar, evitando assim aborrecimentos. Não se pode reter um espírito como se retém o corpo. 50. O espírito de uma pessoa encarnada
não pode ser obrigado por outro espírito a se manifestar e falar como ocorre com os espíritos desencarnados? Entre os espíritos, esteja eles encarnados ou desencarnados, apenas existe a supremacia que resulta da superioridade moral. Assim é fácil compreender que um espírito superior jamais apoiaria uma indiscrição tão covarde. Comentário de Kardec. Realmente, esse abuso de confiança seria uma ação má, que não produziria nenhum resultado, uma vez que não se pode arrancar um segredo que o espírito deseja guardar, a menos que, dominado por um sentimento de justiça, ele confesse o que calaria em outras circunstâncias. Uma pessoa quis saber, por esse meio, se um de seus parentes havia lhe beneficiado em seu testamento. O espírito respondeu: sim, minha querida sobrinha, e em breve você terá a prova. Era verdade. Mas poucos dias depois, o parente desfez o seu testamento e teve a malícia de fazer com que a sobrinha tivesse ciência do fato, sem, entretanto, saber que havia sido evocado. Sem dúvida, um ressentimento intuitivo levou esse parente a executar a decisão que o seu espírito já havia tomado, em função da pergunta que lhe foi feita. É uma covardia perguntar ao espírito de um morto ou de um vivo o que não se ousaria perguntar frente a frente. E essa covardia nem mesmo tem, por compensação, o resultado que se pretende. 51. Pode-se evocar um espírito cujo corpo ainda está no ventre materno? Não. Nesse momento o espírito se encontra no estado de completa perturbação. Comentário de Kardec. A encarnação só se torna definitiva no momento em que a criança respira, mas, desde a concepção do corpo, o espírito designado para animá-lo entra num estado de perturbação, que aumenta à medida que o nascimento se aproxima, tirando-lhe a consciência de si mesmo e, consequentemente, a condição de responder. Ver em O Livro dos Espíritos a pergunta número 344, Retorno à vida corporal e união da alma ao corpo. 52. Um espírito mistificador pode responder no lugar de uma pessoa viva quando esta for evocada? Sem a menor dúvida. E isso acontece com frequência, principalmente quando a intenção do evocador não é pura. Aliás, a evocação de pessoas vivas só tem interesse como estudo psicológico. Assim, é conveniente evitá-la quando não se tem em vista um resultado instrutivo. Comentário de Kardec. Se a evocação dos espíritos desencarnados nem sempre dá resultado, conforme a expressão usada por eles, muito menos resultado dará evocar os que estão encarnados. É principalmente nessas ocasiões que os espíritos mistificadores se apresentam no lugar dos evocados. 53. Evocar o espírito de uma pessoa encarnada traz algum inconveniente para ela? Essa evocação nem sempre é isenta de perigo e depende da condição em que a pessoa evocada se encontra. Se ela estiver doente, por exemplo, a evocação pode aumentar os seus sofrimentos. 54. Em que situação a evocação de uma pessoa encarnada pode ser mais inconveniente? Não convém evocar crianças de tenra idade, as pessoas gravemente doentes e os velhos enfermos. Em resumo, a evocação sempre é imprópria toda vez que o corpo estiver muito enfraquecido. Comentário de Kardec. A brusca suspensão das faculdades intelectuais devido à evocação durante o estado de vigília pode oferecer perigo se a pessoa, no momento da evocação, estiver precisando de toda a sua capacidade mental. 55. Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo físico, ainda que ausente, experimenta algum cansaço em consequência do trabalho a que se entrega o seu espírito? Uma pessoa que se encontrava evocada, afirmando que o seu corpo se cansava, respondeu a essa pergunta: meu espírito é como um balão amarrado a um poste. Meu corpo é o poste, que é sacudido pelas oscilações do balão. 56.
Sabemos que a evocação de pessoas encarnadas pode trazer alguns inconvenientes quando é feita sem o devido cuidado. Sendo assim, não existe perigo de se evocar um espírito sem saber se ele está encarnado ou não, e que pode não se encontrar em condições favoráveis? Não. As circunstâncias não são as mesmas. O espírito só atende se estiver em condições de fazê-lo. Aliás, eu já não disse que antes de fazer a evocação, deve-se perguntar se ela é possível? 57. Quando sentimos nos momentos mais impróprios um sono irresistível, isso pode ser um sinal que estamos sendo evocados em algum lugar? Pode, sem dúvida. Entretanto, o mais frequente é que isso seja um fenômeno puramente físico, seja porque o corpo tem necessidade de repouso, seja porque o espírito precisa da sua liberdade. Comentário de Kardec. Uma senhora que conhecemos e que é médium teve um dia a ideia de evocar o espírito de seu neto, que dormia no mesmo quarto. A identidade foi constatada pela linguagem, pelas expressões habituais que a criança utilizava e pela narração exata de muitas coisas que lhe haviam acontecido no colégio. Entretanto, uma circunstância veio confirmar que de fato era o espírito do neto que se manifestava, porque de repente a mão do médium parou no meio de uma frase, sem que lhe fosse possível escrever mais nada. Nesse momento, a criança, meio acordada, agitou-se na cama. Assim que voltou a dormir, a mão do médium retomou a escrita, dando continuidade à conversa interrompida. A evocação de pessoas vivas, feita em boas condições, prova de maneira incontestável a ação distinta entre o espírito e o corpo físico, e, por consequência, a existência de um princípio inteligente independente da matéria. Ver na Revista Espírita de 1860, páginas 11 e 81, diversos exemplos notáveis de evocação de pessoas vivas. Telegrafia humana. Item 285. Pergunta 58. Duas pessoas evocando-se reciprocamente poderiam corresponder-se transmitindo uma para a outra os seus pensamentos? Sim. E essa telegrafia humana será um dia o meio universal de correspondência. 58A. Por que ela não pode ser praticada desde agora? Ela já é praticada por algumas pessoas. É preciso que os homens se purifiquem para que o seu espírito se liberte da matéria. E essa é uma razão a mais para que a evocação seja feita em nome de Deus. Até lá, a telegrafia humana está circunscrita às almas mais esclarecidas, mais desmaterializadas, o que é difícil de encontrar entre os habitantes da Terra.